falar de saúde agora, a bronquiolite é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil, com aproximadamente 600 mortes de crianças menores de 1 ano registradas apenas em 2023, segundo o painel de monitoramento da mortalidade infantil e fetal do Ministério da Saúde. Para falar sobre esta realidade na região, eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico pneumologista, diretor técnico hospitalar da Unimed, Dr. Fábio Souza, nosso velho conhecido aqui, mais jovem doutor, né? Oi, doutor Fábio, como é que está? Seja bem-vindo. Pode ficar à vontade aqui. Falei que a gente ia ter um monte de visita hoje, né, pessoal? Doutor Fábio, então, veio explicar um pouquinho sobre a bronquiolite, que é algo, doutor Fábio, até estava ali confidenciando agora há pouco, que é algo que eu tenho ouvido muito falar e antes não ouvia. O que é a bronquiolite? A bronquiolite é uma inflamação do bronquíolo. Se a gente entender a traqueia como principal via que a gente tem, passa pelo nariz, o ar passa pela traqueia e vai para os brônquios. Tá. E aí tem a ramificação dos brônquios. Se a gente pensar a árvore brônquica como uma árvore, os galhos menores são os bronquíolos. E esses bronquíolos inflamados é a bronquiolite. Sim. Então, muitas vezes, o que acontece na bronquiolite pelo vírus sincial respiratório? A pessoa inala, né, acaba acometendo, então passa esse acometimento ali pela traqueia, brônquios, chega lá nos bronquíolos, parte mais terminal dos brônquios, né, então os bronquíolos mais fininhos, e aí vai tendo uma inflamação significativa com uma manifestação importante. Então, tosse, falta de ar, febre, acometimentos graves que muitas vezes precisa, sim, de internação. Mas vamos lá, é uma doença causada por um vírus. Por um então. vírus. É semelhante ao vírus da gripe, Covid? Eu acho que é importante, tocou no assunto inicial, assim, antes eu não ouvia e agora escuto muito, né? Sim. Muito está se fazendo o diagnóstico do vírus sincial respiratório. Então, hoje existe um painel viral que a gente faz, por exemplo, o SWAB, que todo mundo já está acostumado, já ouviu ou já fez, né? Para o Covid, por exemplo. Você pode fazer o painel viral que contempla. Eu quero ver se eu estou com sintomas gripais relacionados a uma gripe comum, né, pelo influenza, que é o mais comum, né, da gripe, Covid, e agora o vírus sincial respiratório. Tá? Só que ele sempre existiu. Então, a bronquiolite na criança sempre foi a causa principal. Né? Isso historicamente, em livros, em artigos e de ordem prática, o vírus sincial respiratório, que é um vírus que acomete essa árvore brônquica na terminalidade dos brônquios. E que causa, como eu falei ali, mortes, muitas, mortes. Né? Criança só ou tem algum outro público que está vulnerável? Os adultos, principalmente mais comórbidos, né? Então, acima de 60 anos, com enfisema pulmonar, quem fuma, né? Então, tabagismo, a gente já conversou muito sobre o vaping, né? Quem tem asma, quem tem problema cardíaco prévio, acima de 60 anos, tem mais chance de se contaminar com o vírus sincial respiratório também. Então, apesar de se falar muito na criança, e aí se a gente lembrar, fazer um paralelo aí, quem é que vai cuidar dos filhos quando os pais não estão? Os avós. Os avós. Se os avós estão acometidos com doenças crônicas, eles têm grande chance de pegar da criança da creche que se contaminou, ou do colégio que se contaminou com os coleguinhas, para os pais e para os avós. É mais ou menos aqueles cuidados que a gente que a gente aprendeu, digamos assim, na marra, na época da Covid, isolamento social, que essa relação dos avós, crianças, isso de pegar, né, pessoal? Os sintomas, então, eles são semelhantes? São semelhantes. Geralmente, tosse, né? Pode começar com uma tosse, até poucas vezes com coriza, secreção nasal, mas uma tosse. Simular muitas vezes asma, um chiado no peito na criança, tá? Mas que vai tendo um cansaço respiratório. Opa, né, meu filho não está se alimentando direito, está tendo febre, está mais prostrado. Para depois ficar evidente aquele esforço respiratório. Sim, eu acho importante você destacar, doutor, a diferença, porque assim, geralmente com esses quadros, os pais, eles às vezes, infelizmente, alguns medicam em casa mesmo, não procuram, né? A partir de quanto tempo, se ficar assim, pode ter um risco maior, né? Porque a gente sabe que às vezes eles não levam a um especialista, a um médico, deixam em casa, vão dando remedinho ali o que tem, né? Porque são sintomas semelhantes da gripe, por exemplo. Isso, febre de uma maneira geral, a gente considera acima de 37,8. Vamos arredondar a 38 graus, né? Então, uma persistência da febre, pô, meu filho está 3 dias com febre, é um sinal de alerta. Está ficando mais prostrado, não está se alimentando, começou com uma tosse, está ficando mais ofegante, com um esforço importante. Quer ver um sinal? Porque a criança ela não vai relatar, um bebezinho ele não vai relatar, certo? Então, um esforço nasal, tá? Então, batimento de asa de nariz, a fúrcula aqui, essa partezinha aqui próxima do pescoço com maior esforço, movimentando muito mais. Então, tu vê que a respiração do teu filho não está adequada,
está acontecendo alguma coisa. Sim. Ficar em alerta, né? E claro, aí nessas situações aí sim procurar o pneumopediatra, né? O pediatra de maior confiança. E aí, se for uma coisa mais grave, claro, o hospital. O hospital. Né? E até ia te perguntar, você me deu o gancho agora para perguntar, você como diretor lá da Unimed, também do hospital, né? A procura está grande, já passou o período, existem períodos da bronquiolite? Existem períodos, a gente monitora, a gente tem um comitê de crise que monitora estatisticamente o número de positivos de infecções virais, sendo por influenza, Covid e vírus sincial. Mas se a gente pegar o maior pico, né, pegar alguns meses, foram 4 meses consecutivos, março, abril, maio e junho. E a gente vê que bate realmente com a região sul do país. Para o norte, sudeste, nordeste, geralmente muda um pouquinho a época. Sim. Mas março, abril, maio e junho, a gente teve indicadores muito altos, alarmantes aqui, com um número de internações de até 50 crianças internadas de forma concomitante no hospital. Então fica aí o alerta, por quê? Além de a gente ir atrás do tratamento, que é um tratamento de manutenção intra-hospitalar, nas formas graves, uma vez que o indicador nacional, ele demonstrou, né, o último indicador de óbito, né, o pior desfecho que pode ter, a gente fica muito triste com isso, mas são números alarmantes. São 15 óbitos por 1.000 nascidos. Nossa! Tá? Então a gente pensando em criança. Se pensar em letalidade no adulto, do ano passado, a gente tem então um indicador nacional mesmo, de acima de 60 anos, 23% de morte, tá, em pessoas, então, vamos considerar assim, idosos e principalmente com comorbidades, com enfisema, com doença arterial coronariana, com hipertensão, tá, que são os mais acometidos e com maior risco. Sim. A grande notícia, eu acho, dentro disso tudo, é que existe agora vacina para isso. Sim, né? sim, a vacina, é isso que eu queria que você falasse, então, dessa vacina. Existe, então, por exemplo, a Abrysvo, que é uma vacina que pega uma parte lá do vírus, a glicoproteína do vírus, uma parte do vírus é F lá, da glicoproteína F, e que é uma vacina intramuscular, e ela é interessante que pode ser usada, esse tipo de vacina, em 2 grandes grupos, né? Pelo menos que ela está liberada para 2 grandes grupos de forma eficaz. Ela consegue trazer uma eficácia para a gestante, né, no 3º trimestre de gestação, ali 26, 27 semanas de gestação em diante, né, até 36 semanas, por exemplo, e aí faz a vacina e o detalhe, protege o feto. Ai, que legal, já vacina os 2 ao mesmo tempo. É a única que tem disponível hoje? Para esse caso, sim. Para vacinar a gestante e ter benefício para o bebê, sim, até os 6 meses de idade. E tem disponível já no hospital da Unimed? Dá para procurar? Dá para procurar, sim, tipo, tanto o Laboratório Búrigo, quanto o Unimed, quanto o hospital também, em termos de vacinais. Tá? Então, ela está cada vez mais inserida no esquema vacinal, e está sendo bem discutido. E em idosos, aí também a recomendação acima de 60 anos, principalmente comorbidade respiratória, arterial coronariana, hipertensão e diabetes, são recomendados sim fazer a vacina. Também procurar vacina também. Ai, doutor Fábio, nosso tempo voou, mas eu acho que ficou bem explicadinho. Tem a vacina, o pessoal pode procurar, né? Vamos procurar a vacina, gente. A doença é séria, bronquiolite é séria. Doutor Fábio, portas sempre abertas para falar de saúde e cuidados, tá bom? Volte sempre. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Valeu!